Amigos do Mosaico, nossa pracinha de visitas traz hoje um escritor premiado com o segundo lugar no prestigioso Prêmio Jabuti. Luiz Krauss escreveu um livro chamado Bazar Paraná e se inspirou numa viagem que ele fez ainda como criança para a Rolândia. Vamos lá, eu não vou explicar a Rolândia, deixa o Luiz explicar para vocês. Luiz, por que um livro sobre Rolândia? Eu não sei por que essa lembrança desse lugar me surgiu anos atrás, quando eu comecei a escrever esse livro. Rolândia era um lugar muito peculiar, porque era uma região que até a década de 30 era completamente selvagem e que então passou a ser colonizada por imigrantes da Alemanha, sobretudo imigrantes judeus ou que tinham antepassados judeus ou que por um motivo ou por outro estavam indispostos com o regime nazista e tiveram que deixar a Alemanha, né? E pessoas que, na verdade, conseguiram vistos de entrada para o Brasil porque se comprometeram com o governo de Getúlio Vargas a se dedicar à agricultura, né? Então eles tinham que permanecer ali no interior, né? Isso deve ser bastante curioso, porque eu acho que faz uns 2000 anos que os judeus não estavam metidos em agricultura, especialmente na Alemanha. Provavelmente, exatamente. Quer dizer, eram pessoas que vinham de um contexto urbano, né? Pessoas de classe média ou de classe média alta na Alemanha que tinham profissões burguesas, que eram advogados, que eram juízes, que eram grandes comerciantes, né? E que de uma hora para outra tiveram que abandonar tudo o que tinham e todas as suas posições e todos os seus títulos acadêmicos, dos quais, aliás, eles eram muito orgulhosos, né? Para se tornarem camponeses no interior do Paraná, que naquela época era mais ou menos o fim do mundo. Quer dizer, eles chegaram ali naquelas glebas que eram totalmente ocupadas por mata virgem, né? E tinham que abrir espaço para o cultivo de subsistência. Né? Bom, é claro que na época em que eu fui à Rolândia, isso era já por volta de 75 ou 76, essas pessoas, esses imigrantes já eram pessoas de idade, já eram pessoas que estavam chegando perto do fim das suas vidas. Então o que a gente via lá era realmente o trabalho de uma vida inteira, né? O que em 40 anos essas pessoas foram capazes de construir praticamente a partir do nada. Muito interessante. Nós voltamos já já. Nós estamos recebendo hoje na nossa pracinha de visitas Luiz Krauss, que é professor de literatura judaica e hebraica na USP. E não por acaso ele é tão competente que ele ganhou o segundo lugar no Prêmio Jabuti no ano passado com um romance chamado Bazar Paraná. E esse romance se passa em Rolândia, como nós já ouvimos, uma região que foi colonizada por alemães, na maior parte das vezes judeus. E como você estava dizendo antes do intervalo, aquilo que você viu reflete o trabalho de uma vida inteira. Sim. E eram, quer dizer, o que esses imigrantes construíram lá era impressionante à sua maneira também. Claro que ninguém levava lá uma vida suntuosa, né? Era uma vida bastante espartana, as casas eram muito sóbrias, né?
muitas delas ainda feitas de madeira. Mas uma vida muito digna, né, que essas pessoas tinham construído e alguma coisa que também nem correspondia às ideias que eu tinha a respeito do interior, a respeito da vida fora da cidade, né, que na cabeça de um adolescente paulistano era uma coisa meio caipira, meio assim, pouco pobre, né, espiritualmente pobre, né, e nem correspondia ao estilo de vida dos imigrantes judeus que se estabeleceram em São Paulo, que era alguma coisa que eu conhecia, né. Eles efetivamente construíram ali naquele interior do Paraná uma espécie de Alemanha judaica particular, né? Onde eles continuavam a viver segundo os rituais e os costumes que eles tinham trazido da Europa, né? E que, ao contrário do que acontecia em São Paulo, permaneciam muito melhor conservados ali por causa do isolamento em que essa comunidade vivia, né? Então, as pessoas continuavam a se tratar umas às outras por Herr Doktor não sei o quê, Herr Doktor não sei o quê, né? E todo o jeito como era a vida cotidiana, né, era muito intrigante, era alguma coisa que evidentemente já não existia mais na Alemanha àquela altura e que também não existia talvez em nenhum outro lugar do mundo, né? E isso me chamou muito a atenção naquela época, me impressionou muito naquela época. Eu não sabia muito bem explicar porquê e também, como um adolescente, não estava muito preocupado com isso e não voltei ao tema naquele tempo, né? E 40 anos depois, comecei a me lembrar dessas pessoas que eu tinha conhecido ali, e de como elas eram e de como era a vida delas. E me dei conta também, 40 anos depois, que esse mundo desapareceu para sempre, porque os filhos dessas famílias não permaneceram ali, se dirigiram às cidades grandes, estudaram, alguns voltaram para a Alemanha, né? Inclusive um deles se tornou ministro da Fazenda na Alemanha, um descendente de uma dessas famílias, né? Luiz, é um romance. Sim. Ele termina bem, ele termina mal? Não, ele não termina bem nem mal, ele termina assim com um tom um pouco melancólico de que esse era um mundo que existiu, né? E no final o narrador volta à Rolândia décadas depois e visita o cemitério de Rolândia, onde essas pessoas estão sepultadas e vai vendo essas sepulturas e vai se lembrando, então, daqueles encontros que ele teve 4 décadas antes. Você gosta de romance? Você gosta de história? Você tem interesse no que a comunidade judaica foi? Eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse livro. Luiz, muito obrigado. Imagine, obrigado pela sua visita, pelo convite. E assim que você tiver um novo livro, mesmo que ele não seja premiado, a gente precisa conversar. Tá bom, vai ser um prazer. Okay. Muito obrigado. O prazer foi nosso. O Mosaico continua.